Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Ela é, sem dúvida, inspiradora e confortadora. Contudo, muitos a professam como um tipo de reza, mantra ou mandinga, como se simplesmente a repetição do texto tivesse algum poder. Não tem. A palavra de Deus não é um conjunto de frases filosóficas ou de efeito a serem admiradas e ditas como um amuleto de sorte. Não, ela é a palavra de Deus. E esse texto é exatamente isso, uma verdade bíblica que só pode ser verdadeiramente confessada por aqueles que creem no que estão dizendo. Ninguém que realmente não conheça a Deus poderá dizer que não tem medo da morte, especialmente quando estiver diante dela. Somente cristãos podem. Mas por quê? Porque cristãos creem em Cristo, aquele que venceu a morte. Ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A história mostra que há 2000 anos, um homem chamado Jesus morreu em uma cruz e foi sepultado. Porém, de acordo com o que Deus diz, era impossível que a morte pudesse manter Jesus morto. Cristãos creem nesse fato, a ressurreição de Jesus Cristo. Grande parte da humanidade, todavia, não crê. Por isso, todos têm pavor da morte e vivem escravizados nesse medo, porque sabem que a morte não pode ser derrotada. Para o homem, isso é impossível. Todavia, esta impossibilidade não se aplica a Cristo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. O ser humano sem Cristo tem pavor da morte. Em contrapartida, todos aqueles que têm convicção de sua nova vida em Cristo, isto é, que creram pela fé em sua morte e ressurreição com Ele, têm uma certeza inabalável de que depois da morte vem a ressurreição. Eu sei que Cristo morreu e ressuscitou, e depois da minha morte, eu ressuscitarei também. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E como é possível ter essa convicção? Simples. Arrependa-se de seus pecados e creia pela fé no que a palavra de Deus diz. Que Cristo crucificou o seu pecado na cruz, que em seu sangue derramado Ele purificou todas as suas iniquidades, por pior que elas fossem, e que Deus ressuscitou Jesus dos mortos 3 dias depois de seu sepultamento. Se você verdadeiramente crer nesse fato, terá recebido a Cristo em sua vida como seu Salvador e Senhor. Então, Ele passará a fazer parte do seu viver, governando você em cada passo, a fim de que o caráter dele seja formado em você. É nesta transformação que Ele lhe dará
uma paz que é indescritível e a certeza de que quando essa vida acabar, você ressuscitará dos mortos, como Ele ressuscitou, e estará na presença dEle para sempre. Se você crer em Cristo, Ele removerá do seu interior o medo da morte. Por isso, entregue a sua vida a Ele, o único capaz de nos libertar deste pavor com o qual todos nascemos. Mesmo que corramos o risco de morte, Cristo nos dá a certeza de que não há nada a temer. Não tenha medo. Eu, Cristo, sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. O fato é que os que não creem têm medo da morte. Aqueles que nasceram de novo em Cristo, por outro lado, têm uma expectativa radicalmente oposta. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A questão para você que assiste agora este vídeo é: a morte é perda ou lucro?